Assunto polêmico, vamos falar de vacina. Agora, hoje em dia, muitas pessoas estão questionando a veracidade, o poder, a qualidade das vacinas. Mas até que ponto essas dúvidas devem realmente ser levadas em consideração? O que ponderar na hora de vacinar as crianças? Qual vacina é boa? Qual é ruim? Vamos falar de tudo isso aqui hoje no Pode Contar. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Oiê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um episódio, você já sabe, tem que comentar muito aqui, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal para não perder nenhum episódio, nenhum corte, nenhuma publicação. E você também pode me seguir lá no Instagram, @MiriamNévola. Hoje, como eu disse aí na introdução, o assunto é polêmico, mas precisa muito ser discutido. E para isso está aqui comigo a Renata Praça, a doutora Renata, mas aqui eu chamo só de Renata, né? É médica infectologista. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, gente? Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com todos e todas aí. Eu acho que é um assunto muito interessante e muito polêmico e que a gente tem que discutir na sociedade. É um assunto que, de fato, assim, está se tornando um grande problema no Brasil e no mundo. A queda das coberturas vacinais estão colocando em risco o aparecimento de novas doenças de fato. Né? Uma coisa, assim, até assustadora, né? Porque, vamos dizer, já era o Brasil, por muitos anos, foi tido como exemplo de vacinação para outros países. E aí aconteceu algo, assim, que não é só no Brasil, eu acho, no mundo, contra as vacinas, e aí o Brasil está descendo desse ranking. Com certeza. Os movimentos anti-vacina, eles ocorrem no mundo todo. O que está acontecendo no Brasil é um reflexo da globalização de todo mundo. Não é uma coisa separada, nem uma coisa diferente. Mas, assim, o movimento anti-vacina, ele ganhou muita força nos anos 90, principalmente no final dos anos 90, na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil, ele foi chegando timidamente, tá? Então, mas ele ainda existe. Então, no Brasil, a partir mais ou menos de 2012, 2013, então também não é uma coisa de agora, de 10 anos para cá, a gente tem visto a queda das coberturas vacinais. Então, é uma coisa que vem acontecendo há 10 anos. Com a pandemia, houve houve um incremento, as coisas aconteceram numa velocidade maior depois da pandemia, mas é uma coisa que já vem ocorrendo. Ah, interessante, eu achava que era só um fator pós-pandêmico, mas então já vinha antes. Mas nós vamos chegar lá. Antes eu quero falar um pouquinho sobre você. Você tem 3 filhas, né? 3 meninas. Eu falo pro meu marido, gente, que ele queria tentar o terceiro. Aí eu falo, não vamos tentar o terceiro, porque não vai vir um menino, vai vir menina, porque eu conheço muitas que ou é tudo menino ou é tudo menina. No meu caso, eu falo que eu não tentei nada, que eu comi uma melancia estragada e 9 meses depois veio a minha caçula, sabe? Então, assim, não foi nem uma tentativa. Mas, de fato, né? Tem até uma médica aqui em Dourados que ela tem 4 meninos, né? Que não é nem 3, 4 meninos. Então, de fato, isso acontece mesmo. Mas qual é a melancia que você comeu para eu não comer? Porque eu ainda tenho risco. Você parou por aí? Parei, meu marido fez vasectomia. Eu tô numa pressão ali, mas tá difícil. Ele já falou, não, eu vou fazer, mas sabe, fica enrolando e fala, eu não acredito que eu vou ter que fazer não, eu não vou passar, já passei por uma cesárea e um parto normal, já fiz a minha parte, né? E assim, eu não sou GO, não sou especialista, mas a longo prazo, os efeitos na mulher da laqueadura são maiores do que do homem na vasectomia. É uma cirurgia muito mais simples, né? Uma cirurgia muito mais segura. Então, quando o homem pode colaborar, assim... Eu acho então, olha, pessoal, vamos pegar esse corte
Eu vou até fazer um corte de destaque desse e mandar encaminhar para ele, porque olha, tá difícil. Rê, você trabalha em hospitais, em clínica, como que é a sua vida profissional? É assim, eu falo que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de monotonia, né? Então, assim, eu cheguei aqui em Dourados em 2007 com um concurso de professora da UFGD. Então, meu primeiro trabalho aqui, eu não sou daqui, eu sou paulista, né? Eu falei, vim aqui, falei, eu sou uma douradense de coração agora, acho que você também, né? Sim. Douradense de coração. E aí eu cheguei para trabalhar na universidade. Então, eu comecei a trabalhar como professora na UFGD e como no HU também. E aí, com o tempo, né, eu fui me envolvendo em outras atividades. Eu também trabalho no Hospital Santa Rita, tenho meu consultório próprio. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, meus pais resolveram mudar para cá. Eles se aposentaram lá em São Paulo, resolveram vir para cá. Foi quando a gente resolveu abrir a clínica de vacina. Uhum. E aí então eu falo que eu faço eclética, faço muitas coisas. Assim. Né? E ainda com 3 filhos. Com 3 filhos. Meu Deus, como que você arruma tempo? Sim, não sei, a gente 24 cria, né? horas, inclusive à noite, como dizia o Ari Artusi. A gente cria, né? Minha mãe dizia quando eu era pequena, assim, que quando você quer pedir alguma coisa para alguém, você tem que pedir para alguém bem ocupado. Verdade. Não é assim? Quem mais faz é quem mais está ocupado, né? Então, eu acho que eu sou o protótipo dessa frase, assim, né? Uhum. Mas morar em Dourados, ser uma cidade pequena, me ajuda bastante nessa questão. A mobilidade é mais fácil, né? Eu consigo sair de um lugar e chegar em outro rapidamente. Sim. Então, isso ajuda. Verdade. Eu tenho amigos que moram em São Paulo, capital, assim, falam... Você, às vezes, reclama do trânsito, daí eles dão risada, porque falam assim, cara, aqui demora 2 horas, demora, sabe? E falam, não, isso é uma facilidade. Eu vou buscar minha filha na escola 5 minutos. E é um privilégio, né? Porque tempo é precioso, vale muito. Sim, uma das coisas que eu queria quando eu vim para Dourados, que eu falava sempre que eu queria era almoçar na minha casa. Sabe, ter esse tempo de stop no meio do dia, você faz bastante, né? Eu acho que isso recarrega e é muito bom. Em São Paulo isso é praticamente impossível. Total. E como que entrou a medicina na sua vida? Você sempre pensou em ser médica? A medicina, eu acho que nessa vida, a medicina entrou na minha vida desde que eu entrei nessa vida. Sério? Assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida, assim. Então, às vezes, eu acho que até veio de coisas anteriores, não sei explicar bem, assim, mas eu era aquela criança que todo mundo perguntava, o que você vai fazer? Eu quero ser bailarina, eu quero ser motorista de trator, eu quero fazer medicina. Eu nunca quis fazer outra coisa na minha vida. Mas seus pais, eles são da área de saúde? São, mas eles são biomédicos. Meus pais são biomédicos, tá? Mas, assim, e não foi tanto da rotina deles, assim. Foi uma coisa que saiu de mim mesmo. Então, desde muito pequena, você perguntava e eu falava que era isso. Quando eu comecei a chegar perto do colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, começa aquela pressão de vestibular, eu comecei a ficar com medo. Aí todo mundo, você tinha medo do quê? Eu tinha medo de não passar em medicina e não saber o que eu ia fazer da minha vida. Era algo, então, muito forte. Muito forte. Nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Tanto que eu tinha recém feito 18 anos, eu passei no vestibular. Passei direto do terceiro colegial, assim. Nossa. Não fiz cursinho, nada. Já fui para a faculdade, já fui estudar com 23 anos, eu já estava formada. Caramba, muito nova. E as filhas vieram após a formação? Você já estava trabalhando? Sim, eu já estava aqui em Dourados. Eu já morava aqui, inclusive. Eu já tinha terminado a faculdade, terminado a residência. E aí eu estava mais ou menos uns 3, 4 anos já trabalhando, aí vieram as meninas. E como que foi conciliar isso, assim? Porque a vida do médico é uma vida, eu admiro muito, porque ainda mais de plantão, né, hospitalar, você tem um certo horário, mas também você está meio que à disposição. Como que foi para conciliar o cuidado das crianças? Olha, foi assim, um dos motivos, né, como eu disse, vir para Dourados era para ter essa qualidade de vida, sabe? Então, por exemplo, quando eu ganhei a minha primeira filha, a Alice, eu tinha acabado de entrar no mestrado. Então, eu estava fazendo mestrado. Então, eu estava de licença. Eu pedi licença de 2 trabalhos, porque trabalho público tem isso. Então, o primeiro ano da minha filha, da Alice, eu fiquei fazendo mestrado e cuidando dela,
praticamente, assim. Então, eu dei algumas pausas. Com a Laura também, minha última filha, eu também dei uma pausa nos serviços públicos, assim. Tentei diminuir um pouco, assim. Então, a gente vai tentando conciliar, a gente vai se virando, né? Mas, assim, eu nunca dei plantão à noite, eu sempre trabalhei pouco final de semana. Então, assim, esses horários à noite, final de semana, eu prezo muito ficar com as minhas filhas. E eu prezo muito, assim, não faltar de nada na escola, assim, sabe? Então, eu participo das atividades da escola, das minhas filhas, sempre vou em tudo, sempre assim. Então, eu tento conciliar o máximo para que eu possa fazer para elas e também fazer para os outros. Seu marido também é da área de saúde? Ele é médico também, cardiologista. É médico, né? Meu Deus, loucura, loucura. Então, mas ele também conseguiu ter uma vida um pouco mais estável, sem plantões à noite? Também, ele dá plantão à distância à noite só. Então, a gente não dá tanto plantão. Então, assim, você vai se organizando, né? Eu falo que a gente vai trabalhando nos horários que a gente encaixa o horário das filhas, não é assim? Sim, total. É isso mesmo. Então, a gente vai montando um quebra-cabeça, né? Exatamente, assim, um planejamento. Que nem essa semana aconteceram muitas coisas que saíram do planejamento. Que nem hoje foi um dia típico. Chegou uma hora que eu não lembrava que dia era hoje, assim, sabe? Porque você tá tão acostumada, né, a fazer certinho, a ter os seus horários que você... É, bem assim mesmo. E essa questão da infectologista, né? O que é ser uma infectologista? Você fez uma especialização, você já sabia que você queria essa área? Porque é uma área, geralmente, você é ginecologista, é mais falado. Eu vou ser obstetra, muito falado. Eu vou ser, sei lá, tem vários que são muito mais falados do que infectologista. A infectologia é uma residência médica. Então, você tem que fazer, né, anos, né, se dedicar. Então, é uma residência, é uma formação, é uma especialidade médica. Então, assim, na verdade, eu falo que no último mês da minha faculdade que eu decidi o que eu ia fazer de residência. Eu sabia muito o que eu não ia fazer. Por exemplo, eu não tenho dons manuais para ser cirurgiã. Então, eu sempre soube que eu não ia ser cirurgiã. Eu não tenho a paciência de ficar em pé muito tempo. Eu não tenho a habilidade, né? Você tem que ter algumas habilidades para ser cirurgião, muito importantes, que eu não tinha. Já sabia que não era da minha personalidade. Então, eu sabia que eu ia fazer algo de clínica, né? E, assim, o que me incomodou muito na minha formação médica era que o ser humano, ele era compartimentalizado. Então, assim, você faz cardio, você faz pneu. Então, cada médico cuidava de uma caixinha em você. E eu não queria nenhuma daquela caixinha, sabe? Aí eu falei, mas aonde eu vou me encaixar, que eu não quero nenhuma dessas caixinhas? Aí, uma época, eu pensei que eu queria ser pediatra, porque eu gosto de criança também. Então, foi um pensamento. E a infectologia veio para mim como isso, assim, é uma especialidade que você vê o ser humano como um ser completo e você vê a interação dele com o meio ambiente. Então, eu não estava tratando um coração. Não estava cuidando de um coração. Eu não estava cuidando de um fígado inflamado. Eu estava cuidando de uma pessoa que tinha tido uma doença e que ela podia tratar aquela doença e que ela podia ficar bem. Entendeu? Então, a infectologia tem essas duas áreas. Assim, se você vê a pessoa como um todo e você vê a melhora da pessoa. Isso também é muito legal. Então, os tratamentos são efetivos e você vê que, de fato, você pode fazer diferença na vida das pessoas. Eu queria entender assim, ó. Que pra gente é muito fácil falar oftalmologista. Eu tô com um problema nos olhos, eu vou no oftalmologista. Eu tô com um problema na garganta, no ouvido, eu vou no otorrino. Quando que eu tenho que procurar um infectologista? O infectologista, ele trata das doenças infecciosas. Então, assim, a gente é muito procurado, por exemplo, casos de lesões na pele. Mas, assim, todo e qualquer tipo de infecção. A minha especialidade, ela também é do 0 ao 100. Então, isso também é uma coisa que me chama atenção. Então, eu tenho paciente de 0 anos e tenho paciente de 100 anos. Doenças crônicas como o HIV e doenças agudas como meningite. Entendeu? A parte hospitalar, por exemplo, você entra no hospital, você vai ganhar seu bebê. Desculpa. Pode tomar água, fica tranquilo. Então, você vê lá.
Enquanto ela toma água, eu vou fazendo aqui, ó, uma dancinha para distrair. Não, e aqui, ó, você vê que é total... Eu já entrevistei a Renata, preciso falar isso aqui, muitas vezes quando eu era jornalista. E aí, todo aquele papo sério, tudo aquilo aqui, você pode largar, pode a hora que você quiser tossir, a hora que você quiser tomar água, a hora que quiser falar um palavrão, aqui pode. E aí, então, a gente estava falando do infectologista, que você atende... Aí no hospital, por exemplo, você vai no hospital ganhar seu bebê, tem lá, tem uma pia arrumadinho, o quarto tá limpo, tem a hora que a moça entra. Então, esse controle da infecção hospitalar. Então, a gente também faz esse trabalho de bastidores no hospital. Então, quando você entra num hospital e você vê, desde o produto que passa no chão, até os antibióticos, até o álcool. Então, passa tudo pelo crivo do infectologista ou de uma comissão para que isso funcione. Por exemplo, esse é o trabalho que eu faço no Hospital Santa Rita. Então, existe um trabalho que nem é visto, assim, né? Então, você entra, esse hospital é muito bom, não tem infecção. Então, existe uma equipe por detrás que está trabalhando para que aquilo aconteça. Qualidade de atendimento. Caramba, nunca imaginei isso, que precisa... É verdade, né? Precisa ter todo esse preparo, realmente, né? E vamos chegar em vacina. Infectologia, infectologista, tem algo a ver com também, vocês meio que trabalham juntos com imunologia? Isso. Seria isso, né? Sim. O imunologista, inclusive, é uma especialidade médica que está ganhando muito destaque agora, né? Muitas doenças novas e muito interessante também. Mas, na verdade, assim, eu tinha um professor até na residência que falava isso, que doença infecciosa não tem quem quer, tem quem pode. Então, a resposta do seu sistema imunológico é que faz você ter ou não sintomas, ter ou não aquela doença. Então, por que tem gente que pega dengue e não sente nada? E tem gente que pega dengue e morre. Por que isso? Então, é a interação do agente com o hospedeiro, entendeu? Que faz tudo isso. Então, há essa conexão. E as vacinas, hoje em dia, elas podem ser usadas, né? A tecnologia da vacina pode ser usada para muitas doenças, não só doenças infecciosas. Mas ela é classicamente conhecida para doenças infecciosas. A única doença que a gente erradicou no mundo é a varíola e foi através de vacina. E o que aconteceu, assim, para que tivesse... Assim, eu sei que teve uma questão política, né, muito forte, e vacina virou uma questão política, era uma questão de saúde e virou uma questão política. Mas o que aconteceu em termos de confiança, entende? Eu tenho a impressão que muitas pessoas deixaram de confiar nas vacinas. Você tem essa impressão também? Sim. E faz sentido as pessoas terem deixado de confiar? Mas sabe por quê? Porque a vacina, ela é vítima do seu próprio sucesso. Como assim? Eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa, você é dos anos 80, 90? 86. 86. Na sua sala da sua escola, tinha alguém que tinha uma deficiência nos membros, nas pernas, que não andava direito porque teve poliomielite? Não. Você já viu alguém assim? Eu já vi, mas porque eu tive que fazer uma matéria e aí a gente teve que encontrar... E olha só, demorou muito pra gente encontrar um personagem, né? Que chama nas reportagens jornalísticas. Assim, e era uma pessoa bem mais velha. Era, tipo, uma pessoa com 60 anos, que na infância ainda não tinha vacina. Então, por isso eu conheço alguém. Mas se eu não fosse a minha profissão, eu não conheceria. Entendeu? Então, assim, ninguém nunca viu poliomielite. Ninguém nunca teve medo, ninguém, assim, teve medo de que aquela doença pegasse no seu filho. Então, você não vê aquilo, você não acredita que aquilo exista. Sarampo mesmo, por exemplo, eu vi um caso na minha vida. Eu tenho 20 anos de formado, eu vi um caso na minha vida. Porque a gente não vê mais. Então, o que você não vê, você acha que não existe, que não tem mais. E se você não existe e não tem mais, por que você tem que se proteger contra aquilo? E não existe mais porque foi uma imunização efetiva, em massa, né? Exatamente. Os anos 70 e 80, final dos anos 70, 80 e 90 foram os anos no Brasil das campanhas em massa. Se você pega os dados dos anos 80, você vê no começo dos anos 80 o número de casos de poliomielite no Brasil. Em 90 praticamente não tinha mais quase nenhum.
Então, assim, ainda existe o vírus selvagem circulando no mundo, em alguns países, então a gente não pode falar que a doença está erradicada. Mas no Brasil, mais de 20 anos que a gente não tem caso nenhum. Então, a gente não acredita, não vê a necessidade. Por que eu vou vacinar o meu filho? Só que aí, nesse caso, veio a Covid. A Covid, que é uma doença que existe. E aí, que passou a existir, todo mundo com medo. O que é isso? O que está acontecendo? E bem no comecinho, quando ainda nem estava aqui, estava na Itália, eu lembro... não eu na Itália, quando a doença estava na Itália. Eu lembro que as pessoas falavam, nossa, precisa de uma vacina, precisa de uma vacina. Aí veio pra cá e todo mundo, nossa, precisa de uma vacina. E aí, quando veio, tanta coisa já tinha acontecido, que aí as pessoas, não, eu não quero tomar vacina. Aí eu fiquei assim, ué, mas não tava todo mundo pedindo uma vacina? Aí quando veio... Então, uma das justificativas que as pessoas falavam que foi feito muito rápido. Foi feito muito rápido a vacina Covid? E por que foi feito? E ela é eficaz sendo que ela foi feita tão rápido? Assim, essa história dela ser feita muito rápido é uma lenda. Assim, na verdade, a gente chama de plataforma de vacina. Então, assim, as vacinas mais antigas, que inclusive é a vacina de dengue, a mesma tecnologia da vacina de dengue, é a vacina de vírus atenuado. O que é isso? Eu pego o vírus selvagem, deixo ele bobinho no laboratório e dou para você. Então, você vai ter o agente, o seu sistema imunológico vai fazer a resposta. Aí tem um outro grupo de vacinas, que são as vacinas que a gente chama inativadas. Então, é como se a gente matasse o bicho, pegasse um pedacinho dele e desse para você fazer a resposta. É a vacina da gripe, por exemplo. Por isso que a lenda de que vacina da gripe não existe, porque o vírus é inativado. Então, não tem como dar a doença. E uma nova plataforma, né, de vacinas que está chegando é a vacina de RNA mensageiro. Então, o que é o RNA mensageiro? Vamos voltar lá para a biologia. Então, a gente tem a célula, a gente tem o núcleo da célula, onde fica o nosso DNA, que é o nosso produto genético. Fora da célula, a gente tem os retículos endoplasmáticos, que produzem as proteínas e as, né, partes da nossa célula. Então, o RNA mensageiro, ele fica fora do núcleo, nessa parte de fora da célula, e ele produz proteínas, lipídios. Então, essa vacina de RNA mensageiro, o que é? Eu peguei o RNA mensageiro do vírus e botei dentro de mim, na célula. Aí ele entra dentro da minha célula, no citoplasma, ele não entra no núcleo e ele não interage com o DNA. Então, também essa é a primeira grande mentira, ele não interage no DNA. E a minha célula passa a produzir... Desculpa, a minha célula passa a produzir aquilo. Aí ela produz um pedaço do vírus e o meu corpo reconhece aquilo como estranho e faz uma resposta imunológica, tá? Essa tecnologia, ela vem sendo estudada há mais de 15 anos. Por isso, então, que ficou fácil, vamos dizer assim, surgir. Porque a tecnologia já existia, então eles só precisaram descobrir realmente... Eles precisaram descobrir alguma coisa? Eles precisaram codificar o DNA do coronavírus e eles precisaram ver qual era a parte do coronavírus que o meu corpo precisava fazer resposta. Entendeu? Então, descobriu isso e fez. Inclusive, já existia vacinas para outros coronavírus. Teve, né, em 2002, teve o SARS-CoV-1. Aí, em 2013, mais ou menos, acho que entre 11 e 13, teve mais um coronavírus na Arábia Saudita. E já tinha vacina para esses outros coronavírus. Então, já tinha a pesquisa. A pesquisa já existia. O que eles fizeram foi colocar a parte do RNA desse coronavírus no local. Então, isso realmente não tinha sido feito. E, para você fazer uma vacina, tem várias etapas. Fase 1, fase 2, fase 3. A vacina do Covid, ela não pulou nenhuma etapa. Todas as etapas, primeiro a gente faz um estudo de segurança, né? Por exemplo, não vai te matar aquilo. Né? Tô falando assim, Sim. Um estudo de segurança. Depois a gente faz um estudo de efetividade. É efetivo ou não é? E depois a gente faz um estudo de efeitos adversos e um estudo a longo prazo. Eles foram encaixando, foram fazendo junto esses estudos. Por isso que ela saiu tão rápido. E ela também saiu tão rápido
por uma necessidade de uma emergência pandêmica em que a gente estava vivendo. Sim, muitas, milhares de milhões, sei lá, como assim, muitas pessoas morrendo no mundo, né? Então, existia urgência mesmo. Mas aí, e o resultado, para mim, é muito nítido, porque as pessoas pararam de morrer. Aí tem quem fale que é porque é coberto e tal, mas não, assim, você vê, né, é só você olhar ao seu redor, pessoas que não morrem mais. Antes eu tenho vários conhecidos que perderam a vida por isso, por causa dessa doença, e agora eu não ouço falar. Então, é nítido para mim que deu resultado a vacina. E por que existiram e existem tantos tipos, assim, por exemplo, as crianças só podiam usar Pfizer, os adultos, sabe, assim, é só uma diferença de marca, mas por que então essa limitação? Não, diferença de marca e de plataforma. Então, assim, os grandes desastres da humanidade, eles trazem grandes avanços para a medicina. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi a introdução da antibiótico terapia. Então, a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados voltaram para casa da guerra, tiveram suas vidas salvas, porque o mundo começou a produzir antibióticos em escala mundial. Isso nunca tinha acontecido. Então, isso é uma coisa. Na Guerra do Vietnã, foi a terapia intensiva, por exemplo. Os respiradores, hoje as UTIs que vocês veem hoje, nasceram lá nos anos 70, com a Guerra do Vietnã. E assim, e o que a Covid trouxe na medicina? A Covid trouxe na medicina essa evolução das plataformas de vacina. Nunca a gente tinha visto tantas vacinas serem ofertadas para uma doença só. A vacina de febre amarela é a mesma há 50 anos. Tudo no mundo evolui, a gente não dirige o mesmo carro. Nos anos 80, olha o computador dos anos 80, olha o computador de hoje. Então, assim, se tudo no mundo evoluiu, por que as vacinas não? Então, elas foram. Então, na verdade, a Covid, eu falo que ela foi até sommelier de vacina que as pessoas falavam, né? Então, tinham várias tecnologias de vacina. Então, teve vacina de vírus inativado, teve essa vacina de vírus RNA. Então, cada vacina tem os seus pormenores, porque cada vacina vai ter um efeito adverso ou não. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca foi visto que, de fato, ela aumentava um pouco a chance de dar trombose. Então, pararam de dar nas grávidas, pararam de dar em pessoas de risco. A Pfizer era uma vacina mais segura para as crianças, então vamos optar por elas para as crianças. Então, na verdade, ter tanta vacina é uma coisa assim que a gente tinha que ver isso com bons olhos, com uma evolução que a medicina está nos apresentando. E da Covid para cá, a gente teve muitos aparecimentos de novas vacinas no mercado de vacina. A da dengue, por exemplo, né? Dengue, várias de pneumonia, né? Vírus essencial respiratório. Então, assim, é uma evolução para essa área da medicina. E essa tecnologia de RNA mensageiro, ela não cura só doenças infecciosas. Existe um laboratório, não estou fazendo propaganda, mas chama Moderna. Se você entrar no site da Moderna Farmacêutica dos Estados Unidos, você vai ver lá, eles têm mais de 20, 50 tipos de pesquisa usando essa tecnologia para tratar diabetes, para tratar neoplasias, para tratar câncer de pele, para tratar várias outras doenças, para tratar erros inatos do metabolismo. Então, na verdade, é uma revolução da medicina que a gente vai ver daqui a uns anos, que começou na pandemia. Porque na pandemia, a gente precisou usar essa tecnologia na população. Ela foi usada com poucos efeitos adversos. Antigamente, né, a gente tinha menos informação, acesso à informação, o que é ruim, né? Eu sou super a favor de informação e tudo mais. Só que, por outro lado, esse excesso de informação parece que deixou todo mundo louco, porque a minha mãe ia me vacinar, ela não sabia se tinha fase 1, se tinha fase 2, ela mandava aplicar vacina em mim sem saber quantas vezes ela foi testada. E aplicava. Agora, a gente já tinha essas informações, né? Tá na fase 1, tá na fase 2. Você acha que esses excessos de informações foram, além da questão política, o fator primordial para ter essa onda antivacina? Com certeza, né? Assim, a informação demais, ela gera ansiedade,
né? Então, assim, hoje a gente já está nessa fase de falar que, de fato, a gente tem muita informação no mesmo dia para a gente olhar, compilar e escolher. Então, assim, uma coisa é, por exemplo, eu sou médica. Então, nós vamos ver, sei lá, vamos ver soroterapia ou vamos ver vacinas. Eu tenho um background, né, para eu ir lá, ler os assuntos e fazer. Olha, esse é bom, esse não é. Agora, por exemplo, em outras áreas, construção civil, arquitetura, se você perguntar para mim, eu não vou saber falar. Então, eu tô falando assim, eu tô querendo dizer isso porque Você sabe como falar leiga, como leiga. Você sabe falar, olha, aquela casa é bonita, aquela casa é do meu gosto. Agora, qual foi o cálculo que foi preciso fazer para que aquela viga tinha que estar ali? Você não faz ideia, né? e assim, por exemplo, vai um engenheiro na minha casa, ele fala que ele vai fazer daquele jeito, eu acredito no que ele fala, assim, então eu tô querendo mostrar o outro lado, assim. Sim. Então, realmente, chegou muita informação para a população. Chegou muita informação enviesada e a gente não teve uma figura de referência que falasse as coisas como elas são. Você entendeu? É muito importante. Qualquer assunto, por exemplo, caiu uma ponte. Você vai pegar um engenheiro que ele tem qualificação para ele ver o que aconteceu e explicar o que aconteceu para que a próxima não caia, sei lá. Então, assim, a mesma coisa. Eu achei que na pandemia a gente teve muitos erros aí no percurso, não no Brasil, no mundo, né? É uma discussão muito grande, né, de como a gente conduziu a pandemia, como mundialmente ou nacionalmente. Mas aqui no Brasil, por exemplo, faltava essa figura, né? Essa figura de com quem vou perguntar para ele que ele sabe, ele vai sempre responder. Faltou o exemplo dos nossos governantes, né? Então, o próprio governo, né? O próprio governo não, mas muitos políticos fizeram campanha contra. Sim. Muitos médicos fizeram campanha contra, né? E a gente sabe, assim, né, é muito, muito grande, o dinheiro por trás disso, assim, é muito grande, né? Então, isso, de fato, dificulta mesmo a população, né? A gente está vendo, infelizmente, a gente está vendo isso se repetir agora com a vacina da dengue aqui em Dourados, né? A gente não conseguiu Tá a vacina de baixíssima graça, adesão, né? a vacina de graça para todo mundo, o único município do Brasil, e assim, conseguiu chegar mais ou menos, pelo que hoje de manhã me falaram, chegou na metade do planejado, metade do público-alvo conseguiu ser vacinado. Então, isso não está melhorando. Então, de fato, é uma discussão que ela tem que ser feita, mas é uma discussão muito maior do que, assim, né? Na pandemia, a gente estava assim, não, eu vou lá no meu Instagram e vou ficar o dia inteiro falando de vacina. Todos os infectologistas vão falar de vacina. Não é o suficiente. A gente precisa, de fato, trabalhar outras maneiras para que a gente recupere, né? A gente chama isso até de hesitação vacinal. As minhas filhas foram vacinadas, né, da Covid, a mais velha agora da dengue também, a pequena ainda não pode, né, mas eu lembro que na época de Covid, eu ficava de olho em você e em outros médicos infectologistas, imunologistas, eu ficava de olho porque em pessoas que eu conhecia e sabia que tinha filhos pequenos. Falava, vamos ver se esse povo vai dar a vacina. Por quê? Eu sou a leiga e eles entendem. Exato. Se eles que entendem vão vacinar os próprios filhos, porque eu, Miriam Névola, vou falar, não vou vacinar a minha, né? E aí eu via que vocês vacinavam. Vocês vacinaram e eu achei super importante vocês publicarem isso. Outros médicos também, porque são referência, é isso que você falou, encaixa perfeitamente, assim, faltou referência. E aí eu ficava procurando as referências para eu também me sentir segura. Porque ao mesmo tempo que eu nunca duvidei, vamos dizer, nunca cheguei a ficar, será que eu vou? Não, eu sempre confiei na ciência, sempre confiei. Algumas pessoas até falam, que bobinha, confia, né, em tudo. Mas eu confio realmente. E eu nunca desconfiei, assim, mas com tanta informação, você fica... Ainda mais quando vem para os filhos, né? Quando chegam os filhos, a gente fica, será? Então, assim, eu acho que sim, existiu uma desconfiancinha minha, mas aí eu observava quem entendia, porque eu sempre pensei assim, eu não entendo disso. Eu vejo até hoje pessoas discutindo assuntos tão sérios, tão profundos, que eu falo, cara, ou essas pessoas são muito inteligentes ou eu sou muito burra. Porque eu não fico falando de coisa que eu não sei o mínimo.
Eu não fico debatendo com as pessoas, tipo, se eu for debater com você, eu vou te ouvir. Eu vou te escutar. Eu quero saber, eu quero entender. Eu não vou ficar discutindo com você uma coisa que você entende. Né? Mesma coisa que a gente for falar aqui de apresentação ou de Instagram. Aí é minha área. Aí você me respeita. Não é? E mas as pessoas estão doidas. Assim, as pessoas, elas, assim... É uma vontade de que a sua opinião prevaleça. Você não quer tá certo. Você quer que a pessoa aceite o que você fala. Você já reparou que a gente não... Eu não sei, assim, nos últimos anos, você não consegue ter uma discussão produtiva com uma pessoa. Porque aquela pessoa, qualquer pessoa que seja Sim. da sua família, seja na... A pessoa, por exemplo, eu torço pro Corinthians, ele torce pro Palmeiras. Aí, o cara do Corinthians quer me convencer que o Corinthians é melhor que o Palmeiras... Sabe assim, tipo, Sim. ele não tem argumento, ele não conhece. E não se escuta, Não se escuta exatamente o que eu falo. Aí a minha opinião vai prevalecer com a daquela pessoa. Então, assim, na pandemia isso já ficou muito claro. E agora, assim, tá a olhos vistos e algo a gente tem que ser feito. Então, assim, a humanidade como um todo, porque não foi só aqui no Brasil, é a humanidade como um todo, né? A gente já vem desde os anos 90... com essa visão individualista. Então, assim, a gente está cada vez mais individualista e cada vez mais olhando só para a gente, para os nossos próprios problemas. Porque, na verdade, o grande X da vacinação é que a vacinação não é um ato individual. O que é isso? Assim, a quando vocês vacinação falam, eu é não um ato vacino coletivo, só por mim. porque é um ato coletivo, é um ato de empatia. Então, a gente não está mais olhando e respeitando o próximo. Por exemplo, eu vou falar do Covid, do sarampo, que são doenças de transmissão respiratória. Que eu tô doente, eu tuço, no dia seguinte você tá. Então, é uma coisa que a gente consegue fazer a conexão clara, ok? Então, por exemplo, o sarampo. Eu tenho uma sala de aula com 10 crianças. Daquelas 10 crianças, eu tenho 8 vacinadas para sarampo, ok? Uma dessas que não era vacinada, pegou sarampo. Chegou ali, tinham 8 crianças vacinadas e uma não. O que aconteceu? Aquela que não estava, no dia que essa estava doente, não foi para a escola. Aquelas outras 8, elas não ficam doentes, ok? Se elas não ficam doentes, elas não vão levar essa doença para casa delas. E aí, aquele um caso morreu ali. Se eu tenho 10 crianças numa sala de aula, tenho 2 vacinadas para sarampo, aí vai chegar uma criança doente com sarampo na sala, tossiu, e as doenças infecciosas, elas começam a transmitir 2 dias antes de dar sintoma. Então, ai, que mãe chata que levou na escola doente. 2 dias antes já estava transmitindo, então nem é... Aí o que vai acontecer? Daquelas 6, 7 crianças não vacinadas, 5 vão pegar. 5 vão pegar e vão para casa. Em casa, tem mais pessoas não vacinadas. Aí aquelas 5 vão para casa e vão passar para mais 5. E vão passar para mais 5. Daqui a pouco, quantos casos de sarampo eu tenho? Enquanto se está todo mundo vacinado, eu diminuo a transmissão entre as pessoas. Por isso que eu falo que as doenças infecciosas, elas dizem respeito à sociedade como ela é. Elas dizem respeito, é o movimento que a gente faz. A gente vai para a mata, a gente pega malária. A gente invade ali, entendeu? Então, assim, a gente globalizou, a gente viaja de avião, eu saio daqui hoje, chego no Japão no mesmo dia. O que aconteceu com o Covid? Em 3, 4 meses, ele estava no mundo inteiro. Então, na verdade, as doenças infecciosas, elas falam da dinâmica populacional, a dinâmica coletiva. Então, é esse pensamento. Quanto mais pessoas vacinadas, aí existem pessoas que não podem se vacinar. Por exemplo, sua filha caçula não pode se vacinar. Então, as pessoas vacinadas ao redor dela não vão pegar a doença e vão proteger ela. E a gente perdeu tanto o Brasil como o país, a América como continente, o mundo. A gente, na pandemia de Covid, a gente não teve uma resposta global igual. Cada país pensava em si. A vacina não foi uma resposta global. A gente não teve. Alguns países tiveram acesso rapidamente, outros não. A África demorou muito a ter acesso.
Inclusive, nesse momento, está sendo discutido e está indo por água abaixo. Eu nem sei se vocês sabem, mas está sendo discutido na ONU, nesses órgãos internacionais, o quê? Nós vivemos a pandemia do Covid. A pandemia veio e mostrou para os seres humanos que a gente não estava preparado para uma resposta coletiva. Cada país fez o que queria, alguns tiveram casos maiores, outros menores, e a gente conseguiu comparar o que cada um fez. Então, existe um grupo de países que está discutindo justamente um manual de prevenção de pandemia. Então, o que é isso? Quando ocorrer uma nova pandemia, que pode ser daqui 10, 20 anos, como que nós, como humanidade, estaremos preparados para responder nisso? Qual é a importância dos países ricos? Qual a importância dos países pobres? O agente, como que nós vamos, né, por exemplo, o Covid, quando ele foi descoberto, para quem que eu vou doar a cepa para poder fazer pesquisa? Então, é uma questão muito, muito, muito importante. Uhum. E ela está sendo discutida nesse momento na ONU. O Brasil tem um papel de destaque nessa discussão, só que não está chegando em lugar nenhum. O mundo não está se entendendo. Então, infelizmente, essas negociações não estão indo para frente e talvez uma próxima pandemia, a humanidade ainda não esteja preparada, como aconteceu com o Covid. É triste, né? É preocupante, triste com as próximas gerações. E agora vamos para um outro assunto, vacina pública, vacina particular. Também há, assim, uma desconfiança do SUS. O SUS que é muito característico nosso, né? Que eu vejo com bons olhos, assim, quantos países aí, se você tá doente, eu tenho amigos próximos que mudaram para os Estados Unidos e aí vieram contando, gente, eu não sabia que eu tinha que valorizar tanto o SUS, porque se você fica doente lá, você tá lascado, porque ou você tem dinheiro, porque tudo é pago, né? Só que, ultimamente, as vacinas pelo SUS têm sido colocadas em xeque, em particular também, mas eu acredito que acontece mais pelo SUS. A vacina do SUS, que é aplicada no SUS, ela é confiável? Sim, ela é confiável, ela é segura. Algumas são as mesmas da clínica pública e particular. Então, assim, elas passam por licitações, elas passam por aprovações. Então, na verdade, a vacina, ela é segura e eficaz. E, assim, infelizmente, a gente... É aquela história, assim, às vezes que a gente fala, assim, por exemplo, você não dá nada para os outros, você cobra R$10. Você já ouviu isso aí? Não, eu não dou. Eu cobro R$10 para a pessoa dar valor. Uhum. Então, uma das coisas da desvalorização do SUS é por ser de graça. E, na verdade, não é de graça. Uhum. É com o dinheiro público, sim, dos impostos que a gente paga, que a gente está gerando. Então, a própria sociedade gera um valor e esse valor é devolvido para a sociedade em forma de saúde, né, de educação, que a gente tem inúmeros problemas, mas que está aí. O Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo. Entendeu? Então, assim, a gente devia valorizar muito isso e agradecer porque mora aqui, nasceu aqui. Nenhum país do mundo oferece tantas vacinas como o Brasil oferece no SUS. Nenhum país do mundo investe o que o Brasil investe em vacina. Então, a gente devia ver isso com bons olhos. E é para todos, né? E, assim, uma coisa que eu gosto de falar, assim, até não é para politizar, mas eu gosto porque é importante. O Programa Nacional de Imunização do Brasil foi criado na década de 70 pelo governo militar. Uhum. Vendo a necessidade que o Brasil tinha de fazer políticas públicas. Na época, a gente vivia uma epidemia de meningite muito grave em São Paulo e algumas cidades. Muitas crianças morrendo. A gente tinha poliomielite, a gente estava tentando erradicar a varíola. E foi uma maneira do governo, ele juntou. E assim, se você lê o Programa Nacional de Imunizações, que é dos anos 70, ele já tem muitos princípios do SUS estão lá instalados. Por exemplo, é para todos, não tem distinção, todas as pessoas recebem. O Brasil é um país de tamanho continental. Então, assim, o Brasil tem uma estrutura que ele leva vacina, porque você levar a vacina para a Amazônia, para essas comunidades ribeirinhas, para locais afastados, você tem que manter a vacina refrigerada. Isso é muito difícil. Então, o Brasil ele ainda desenvolveu um programa de rede disso. Então, assim, na verdade, quem fala isso não conhece o Brasil, não conhece o programa e não vê o que é isso. E, assim, dos anos 70 para cá,
teve governo militar, teve governo de direita, teve governo de esquerda, teve tudo. Em praticamente todos os governos, esse programa ele vem sendo ampliado, mantido e modificado. Então, assim, independente da visão política que você tem, isso era visto como algo essencial para a saúde da população. Perfeito. E na questão do particular, né? Eu sei, você, como você disse, né? A sua família é da Clínica Imunitas, que inclusive é minha parceira de muito tempo. E eu acho muito legal que vocês, todos vocês, a sua família toda, nunca me falaram coisas assim, tipo, vamos falar mal do SUS porque a gente precisa, para vender mais vacina particular, ou vamos desqualificar o SUS. Não, pelo contrário, seus pais também sempre falam, não, o que a gente precisa é vacinar a população, não importa se é pelo SUS, se é pelo particular, né? Não importa, vocês sempre fazem essas considerações, acho bem legal. Então, qual que é a minha pergunta? Se o SUS e o particular são eficazes, por que eu procuraria uma clínica particular? Qual que é o diferencial? Assim, o SUS, ele tem uma visão de saúde coletiva, ok? Então, ele tem visão da população num todo. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da vacina de HPV que o SUS está dando, que o SUS dá. Então, a vacina de HPV ofertada pelo SUS, ela reduz 70%, 80% da probabilidade de uma menina ter câncer de colo. Em termos de saúde pública, essa redução é enorme, mesmo e os casos graves diminuem muito. Então, vai diminuir custo, vai diminuir internação, vai ganhar-se vidas. Então, em relação à saúde coletiva, isso está perfeito. E está mesmo. E tanto que é o que eu vou falar que a minha bandeira é essa. Gente, vão no SUS, vão no postinho e vacinem. Façam seu calendário vacinal. Se for a única coisa que você pode fazer, faça. E faça pelo seu filho. Não precisa pagar vacina nenhuma. Se perguntar para mim, eu falo, vai lá e faz. Tá? Porque é essa visão coletiva do todo. A clínica privada, ela tem uma visão de saúde individual e personalizada. Então, eu vou olhar você como um indivíduo e vou pensar em você como um indivíduo e te dar a maior proteção possível para o indivíduo. Entendeu? A vacina ofertada na rede privada do HPV, são 2 doses e ela reduz até 99% da chance de câncer. Então, se você tem uma menina ou um filho, você pode aumentar essa proteção de 70 para 90, que ótimo. Mas a gente não está conseguindo nem dar os 70, porque a gente não consegue vacinar todo mundo. Então, uma das diferenças é essa. Outra diferença é em relação ao efeito adverso. Então, algumas vacinas do SUS, não é que elas são mais ultrapassadas, mas o mecanismo delas causa um pouquinho mais de efeito colateral. Que isso é diminuído nas vacinas ofertadas no particular. O particular, ele tem vacinas conjugadas, várias vacinas juntos. Então, você dá menos picadinha no seu filho, entendeu? Então, são essas coisas que é conforto e segurança, entendeu? Então, é um atendimento individualizado, com conforto e segurança. Que se você pode ofertar isso para você e para sua família, que bom. Se você não pode, agradeça por ter nascido no Brasil e vá no SUS. Exatamente, bem isso. Agradeça por ter nascido no Brasil, né? Adorei a nossa conversa. Acho que conseguimos explanar bem um assunto complexo, né? Que não era para ser tão complexo assim, mas se tornou. Muito obrigada, sei que você fez aí uma manobra na agenda para poder estar aqui, mesmo gripada e tal, então eu agradeço muito. Tá, gente, é um prazer estar aqui, estou à disposição, se a Miriam quiser, alguém tiver dúvida, né, se alguém tiver perguntas, pode mandar para a Miriam, eu respondo para ela com o maior prazer, é um prazer falar para vocês, assim, é um assunto que eu gosto muito e que eu acho que é muito importante, né, e eu só queria finalizar com essa reflexão da gente como sociedade, né? Da gente como mãe, né? Então, assim, muitas mães hesitando de dar vacina para os seus filhos, né? Muitas mães duvidando das tecnologias. Então, assim, o que eu posso dizer é que, assim, as vacinas, elas evitam de 2 a 3 milhões de mortes no mundo por ano.
O Brasil, o Brasil, você sabe qual era a expectativa de vida do Brasil em 1950? Expectativa de vida é assim, eu nasci no Brasil hoje, quantos anos eu vou viver? Você sabe qual que era a expectativa do Brasil em 1950? 60 anos? 48 anos de idade. Nossa. Em 2022, a expectativa de vida no Brasil é 75 anos quase. 72, aumentou bastante. As duas principais intervenções humanas que levaram a isso foi o saneamento básico e a vacinação. Né? Hoje, a festa de 1 ano dos nossos filhos é aquela coisa que a gente faz porque a gente acha lindo e tal. Mas, assim, nessa época, nos 50, 60... Eu tô falando de menos de 100 anos atrás. Sim. A festa de 1 ano era para comemorar que a criança vingou. A gente usava essa palavra. É verdade. Ainda assim, tipo, você não fazia laqueadura, por exemplo, antes, para ver se a criança ia vingar. Porque a gente tinha diarreias agudas, a gente tinha muitas doenças que hoje a gente tem vacina, diarreia, rotavírus, coqueluche. Então, essas vacinas do 1º ano protegem muito as nossas crianças. Então, a gente não precisa, né? Tinham pais que esperavam 1 ano para escolher o nome das crianças. Então, assim, e o que aconteceu? A gente, como sociedade, nessa época, a gente se uniu para proteger as nossas crianças, a nossa sociedade. Aí, nos anos 70, veio toda essa campanha de vacina. E aí, o que aconteceu? Em algum momento, a gente se perdeu. Como sociedade. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. A gente se perdeu nesse pensamento coletivo. Você acabou de ganhar um filho, você tem várias dificuldades. Você faz tudo por ele. Você compra a melhor fralda, se você puder. Você vai tentar ficar em casa, né? Deixar seu trabalho, cuidar do seu filho, levar no melhor médico, levar no melhor pediatra. Aí eu não consigo saber qual é a lógica de uma mãe que faz tudo isso e não vacina o seu filho. Pensa bem. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então fica aí o nosso apelo aqui, ó, de 2 pessoas. Eu sempre falei desde o início que eu sou pró-vacina, né? Nunca falei o contrário nas minhas redes. E acho que a gente precisa mesmo se preocupar com isso. Mais uma vez, obrigada. Manda beijo para as meninas, para o pai, para a mãe, para todos. E por hoje é só. Semana que vem pode contar que eu tô de volta.